Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, minha esposa, foi com enorme alegria que recebi aqui, e quero agradecer bastante por isso, o convite que o Fernando e a Leonor me fizeram para falar a vocês nesta noite. É a primeira vez, o Fernando falou sobre isso, que eu tenho oportunidade de falar sobre Espiritismo aqui na Europa. O que é uma coincidência bastante feliz. É em Coimbra. E essa coincidência se estende um pouco mais porque nós estamos no período da queima das fitas, quando quem está concluindo a universidade está a festejar. Eu estou começando aqui a fazer apresentações na Europa. Enquanto uns queimam as fitas, eu estou aqui começando a produzir as minhas. E quem sabe um dia nós também botaremos fogo juntos nas minhas fitas. É uma alegria muito grande essa coincidência e o fato de podermos estar aqui trazendo um abraço dos espíritas brasileiros a cada um de vocês, dizer que estamos somando esforços nossos, que devem ser esforços de todos os continentes, de todos os corações onde pulsa a energia do espírita, e isto acontece em todos os quadrantes do nosso planeta, porque nós também estamos em um momento de queimar as nossas fitas, encerrando um processo do nosso ciclo de evolução planetária. E também estamos nós querendo começar um novo ciclo, baseado no que nós construímos até aqui, até agora. O livro A Gênese, mas não era sobre o bom samaritano que ele ia falar, vamos falar sobre o bom samaritano exatamente no enfoque de que todos nós precisamos cerrar fileiras, energizar as nossas ações, porque nós precisamos saber aquilo que esta parábola de Jesus nos anuncia. Porque quando o sacerdote, e vamos falar dele, perguntava a Jesus: o que eu preciso para conquistar, para herdar a vida eterna? É uma pergunta cabível, tanto que Jesus deu um trabalho de explicitação do seu pensamento de uma maneira muito séria e aprofundada. Mas essa pergunta, além de fazer sentido para um sacerdote do Templo de Jerusalém, é uma pergunta que para nós faz um enorme sentido, porque nós também estamos a, de vez em quando, perguntar, neste momento de transição, o que cabe a cada um de nós e a todos nós em conjunto fazermos para ganharmos o nosso mundo de regeneração, que é o nosso céu possível. O nosso céu possível é aquele que nós podemos alcançar nesse momento. Enquanto o sacerdote perguntava, com as suas razões, como é que ele conquistava a vida eterna, nós estamos falando sobre como conquistamos o nosso mundo de regeneração, que para nós é uma vidazinha um pouco menos que eterna, mas também é a eternidade possível de construir. Aliás, a gente fala em eternidade, mas se a gente parar um bocadinho para pensar, nós não sabemos muito o que é isso. Lá dentro, a gente não conhece o que é ser alguém que lide com esse valor que para nós ainda é absoluto.
mas os espíritos diriam a nós o que disseram a Kardec: calma, calma, o caminho é longo e vocês fazem o que podem. Ou eu diria de uma forma um pouco mais áspera, como eu disse numa recente reunião lá no Grupo Espírita Batuíra, do qual eu participo, gente, nós somos espíritos de terceira ordem. Não podemos esperar esclarecimentos, soluções e horizontes de espíritos de primeira ordem. Então, calma. O nosso horizonte é o horizonte possível e nós precisamos aprender com Jesus nas suas parábolas o que devemos fazer no aqui e agora para começarmos a acelerar os nossos passos. Não é buscar o último passo, mas acelerar os nossos passos. E o nosso convite é que nós reflitamos juntos sobre essa questão do mundo de transição, como dizia, descrito na Gênese, com muita clareza, e Kardec falava das possibilidades dessa transição, que é o produto da própria evolução do homem. Dizia Kardec, este período de transição, de construção, de revolução, de reforma, não é produzida pelo Espiritismo. É fruto da força da própria evolução humana. A humanidade está evoluindo de uma forma geral. Mas, diz o texto da Gênese, o Espiritismo, pela largueza da sua visão, vejam bem essas palavras, largueza da sua visão, é uma visão, diria assim, ciclópica. Não é uma visão fechada, não é uma visão que não se comunica com o que está aqui dentro e também com o que está lá fora. É mais do que isso até. Kardec dizia, o Espiritismo, por ter essa visão ampla, pela amplitude da sua visão e pelo capricho, pela profundidade das suas posições doutrinárias, é a doutrina mais capaz de secundar, de dar apoio, de dar subsistência a este período de transição que nós estamos vivendo. Então, nós temos, sim, responsabilidades com esse período, que aconteceria, segundo a Gênese nos fala, com o Espiritismo ou sem ele, porque são as forças internas da evolução da humanidade que caminha. Mas, se os tempos estão chegados para a humanidade, diz a Gênese, os tempos também estão chegados para o Espiritismo. E é por isso que eles vieram ao mesmo tempo, porque é melhor assim. Existe um papel para o Espiritismo e para os espíritas neste período. E nós precisamos assumir o que nos cabe para desempenharmos este papel. Sem vaidades, porque aí já seria o início de não fazer o que deve ser feito. Mas com a responsabilidade, sabendo que o que nós temos na mão não somos nós mesmos. Portanto, o que é precioso é a doutrina que nós abraçamos como nossa. E aí eu faço a pergunta que o sacerdote fez a Jesus. Senhor, mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Bem, antes da gente entrar nesse assunto, porque é uma discussão, o sacerdote não quer ser ensinado por Jesus, ele quer debater com Jesus e mostrar que Jesus fala coisas que não devem convencer a ninguém, porque os sacerdotes já começavam a temer as coisas que Jesus falava e os ensinamentos que Jesus facultava ao povo de então. O sacerdote queria demonstrar a fragilidade
do discurso de Jesus, ou deixar claro que Jesus era contra o templo. Mas depois entramos um pouco neste assunto, mas vou pensar com vocês o que significa essa pergunta. Herdar a vida eterna, durante o primeiro tempo das Escrituras bíblicas, queria significar que o povo judeu, o povo hebreu, melhor dizendo, herdaria aquelas terras por simples graça de Deus. Era de graça, porque Deus queria dar e elegeu aquele grupo para receber, herdar. E, num segundo momento, herdar a terra, e isto está no Sermão da Montanha, isso está em outros textos de Jesus, inclusive, passou a significar não herdar a terra fisicamente, mas herdar o mundo possível que se construiria, que Jesus veio depois dizer, o reino dos céus é como isso, é como aquilo, porque herdar a terra seria viver no reino que se poderia construir a partir das verdades celestes, que vieram com Jesus, vieram com os profetas, estão agora no nosso meio. Quem herdasse a terra estaria apto a conviver neste período. Então, quando o sacerdote pergunta o que fazer para herdar a terra, ele estava querendo criar um problema para Jesus. Porque não havia um consenso sobre qual resposta um sacerdote daria. E Jesus não era qualquer pessoa. Ele já era reconhecido como um rabi, como alguém que tem o nível de falar no templo. E era isto que o sacerdote queria, saber qual era a posição de Jesus para tentar condená-lo, dizer que ele não pensava como devia. O que havia por trás dessa questão? Bem, herdar o reino da terra, o reino dos céus, poderia ser ou receber por herança, que era uma resposta possível para a época, ou herdaria o reino quem cumprisse a lei. Ora, se Jesus respondesse de alguma forma ou de outra, haveria discussão, e Jesus não queria ter essa discussão, porque era uma cilada que se lhe aplicavam. O que aconteceu? Jesus devolveu a pergunta ao sacerdote. A pergunta que o sacerdote quis apresentar, ou que foi chamado a apresentar, tem alguma coisa a ver com esse histórico que nós vamos apresentar para vocês. Então, nós começamos falando daquilo que todos nós conhecemos como a Páscoa. A Páscoa quer dizer, além da festa bastante gostosa, do coelhinho da Páscoa, do ovo da Páscoa, porque esse período para os judeus queria significar a sua entrada no assunto de Moisés, ou seja, quando Moisés mexe com as águas do Mar Vermelho e representa a sua caminhada, não é, para a liberdade, isto é festejado pelos hebreus como a Páscoa, o Pessah. Os cristãos que vieram logo em seguida, eles festejam na Páscoa a ressurreição de Jesus. Daí, as figuras hoje utilizadas na Páscoa e populares do coelho e do ovo, porque com o renascimento de Jesus na Páscoa, isto merece figuras
que ligam-se à vida, à fertilidade. E o ovo significa isto, e o coelho também tem esse significado forte de fertilidade, de proles grandes, portanto é uma homenagem à vida. Por isso que hoje, quando nós festejamos a Páscoa, nós todos, os cidadãos do planeta, se utiliza dessa simbologia. Mas eu estou falando isto a vocês para trazer a questão da Páscoa entre nós. Porque quando o sacerdote pergunta, ou faz essas perguntas a Jesus, é porque Jesus saiu da sua terra e foi para Jerusalém porque se festejaria a Páscoa. Eram 3 festas anuais que um judeu poderia, era de bom tom, que ele se apresentasse em Jerusalém. A Páscoa, Pentecostes e a festa das tendas. Então Jesus estava chegando a Jerusalém por causa da Páscoa. E por causa, obviamente, da concretização do seu trabalho entre nós. Trágica concretização, mas é assim que as coisas se deram, aconteceram. Aí Jesus, chegando próximo a Jerusalém, se encontra com esse doutor da lei. E ali começa o seu diálogo. O doutor dirige-se a ele, como nós já dissemos, mestre. Ora, um doutor da lei, um sacerdote do templo, chamando Jesus de mestre, é porque ele reconhecia, embora pudesse dele discordar, que estavam falando entre especialistas. Mas, ao mesmo tempo em que o sacerdote chamava Jesus de mestre, buscava testá-lo e fez a pergunta da qual nós já falávamos a vocês. Mestre, como diz ali a pergunta, que farei para herdar a vida eterna? E aqui nós nos lembramos de um outro episódio da vida de Jesus, quando alguém também, doutor da lei, Nicodemos, perguntou a ele sobre a verdade da reencarnação. É verdade que alguém, para ver o reino dos céus, tem que nascer de novo? Jesus responde a ele: mas tu que és mestre em Israel não sabe dessas coisas? Parece que é exatamente o mesmo tratamento que ele dá ao sacerdote. Ele devolve o problema para o sacerdote. Ele diz: o que está escrito nas leis? Ora, você é sacerdote, o que está escrito lá? Como você interpreta? E procurou que o sacerdote respondesse à pergunta de fogo que o sacerdote lhe colocara. Aí o sacerdote tem que voltar para seus conhecimentos. De fato, existem os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, eles podem ser divididos em 2 grupos de questões das 10. 4 perguntam das nossas obrigações para com Deus. E 6 são questões sobre as nossas obrigações para com o próximo. Ora, nós temos 2 grupos de questões, cada uma falando da nossa relação para com Deus e da nossa relação para com o próximo. De 10 mandamentos, a gente pode ter uma visão de 2 maneiras. Uma atitude em relação a Deus e outra atitude em relação ao próximo. Na verdade, todo o texto bíblico nos criava 613 ou 614, dependendo dos textos que se referem a isso, mas mais de 600 obrigações. É difícil ter tantas obrigações assim. Talvez eu não entrasse no mundo de regeneração tendo que... Aí disseram, não, mas são só 10. Os 10 mandamentos já ali resumem todas elas.
E depois disseram 2. Os 10 mandamentos podem ser reduzidos a 2 orientações gerais. E foi isto que o sacerdote respondeu. O que está escrito nas leis? Como tu lês? Aí o sacerdote, respondendo a essa questão, disse a Jesus: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Bom, por enquanto, amor a Deus. Segunda parte da resposta dele: e ao próximo como a ti mesmo. São as 2 vertentes dos 10 mandamentos. Amar a Deus e amar ao próximo. Muito bom. Ele buscou da memória e trouxe as respostas que, de fato, são a resposta à pergunta que ele próprio fez. Aí Jesus disse: olha o que ele quer dizer também ao sacerdote e um pouco a cada um de nós. Porque o sacerdote tiraria 10, queimaria as fitas dele ali, porque ele mostrou conhecer bem o assunto. Mas Jesus disse a ele: ok, respondeste bem, mas isto não é suficiente. Faze isso e viverás. Faze isso e viverás. Ora, o sacerdote por essa não esperava. Porque ele que veio querendo colocar Jesus numa posição secundária e de domínio, até intelectual, agora ele está devendo satisfações. Porque Jesus disse: você sabe, mas faça isto. Talvez nós também tenhamos que, aos pouquinhos, começar a perceber o que nós sabemos e fazemos. O que nós sabemos e não fazemos. Mas saber e não fazer já é um passo dado. Porque pior é não saber, não querer saber e também não fazer. Fazer é um passo além do saber que devo. Então o sacerdote, ele já sabia, mas não fazia, pelo menos na extensão que lhe era possível, pelo conhecimento. Mas faltava um pouco de sentimento a este homem. Jesus diz: faça isso e viverás. Bem, esta polêmica questão, querendo colocar Jesus numa encruzilhada, que qualquer situação que ele escolhesse, o sacerdote iria criar problemas de questionar, de discutir, e discutir para diminuí-lo. Ele respondeu, agiu com sabedoria, óbvio. Nós reconhecermos isso é muito pouco. É óbvio que ele só agiria como sempre agiu, com sabedoria. Bom que nós começamos a perceber essa sabedoria para nós. E ele agiu com sabedoria, fez com que o próprio sacerdote desse a resposta. E o que isso significa também. As respostas às questões que a vida nos coloca devem ser ditadas por nós mesmos e pela nossa consciência. Porque enquanto os outros disserem a nós quais são as respostas certas, não somos nós que estaremos evoluindo, e sim a pessoa que disse como era o correto. Porque uma das coisas que o Espiritismo nos traz é que é a nossa experiência, é a nossa vivência, é o que nós fazemos que nos ensina.
É por isso que no Espiritismo nós temos como uma das suas principais ideias a da encarnação, que repetidas vezes fica a reencarnação. Mas olhando uma isoladamente, a encarnação, ela existe para possibilitar que nós passemos por experiências e que essas experiências nos permitam desenvolver o nosso íntimo. Porque é isto que nos faz, de fato, evoluir. Então, quando o sacerdote diz, eu preciso de uma solução, Jesus não dá a solução, ele diz, você já tem e você já sabe. Viva com ela e desenvolva-a no seu interior. O Livro dos Espíritos também nos ensina, para usar esse paralelo, que nós também temos que cumprir as leis de Deus, andar em harmonia com elas. Aí, se nós perguntássemos a lá sacerdote, mas onde estão essas leis? O Livro dos Espíritos nos diz, na sua consciência. Portanto, nós já temos as leis inscritas na nossa consciência desde o momento da criação individual nossa como espíritos, com E maiúsculo. Porque aí é que nós assumimos o nível de seres conscientes. Então nós já temos também as nossas respostas e as encarnações, seguidamente reencarnações, são as oportunidades de nós vivenciarmos, experienciarmos e tornarmos aquilo como propriedade minha, porque foi elaborada por mim. Eu desenvolvi em mim as minhas potencialidades. Fora, e nós vamos ver isso claramente, fora de qualquer atitude simplesmente egoísta, muito individualizada, porque a partir do momento em que nós somos capazes de alguma coisa, nós precisamos ser capazes de dividir essa alguma coisa com o nosso próximo. Assuntos dos próximos minutos. O fato é que essa resposta de Jesus, olhada sob essa ótica dos nossos tempos, olhada sob essa ótica do mundo de transição que nós queremos construir, nos levam a todas essas reflexões. Porque o Espiritismo nos traz iluminação para nós percebermos as coisas de acordo com o nosso tempo e a nossa nova maturidade espiritual. O sacerdote, ao receber esta lição de Jesus, ele pergunta agora novamente a Jesus. Bem, pensando ele, eu já vou traduzindo porque naquele tempo não se falava como hoje, mas eu já vou facilitando para nós aqui. Ele estava pensando assim, vou fazer uma nova questão e colocá-lo novamente em dificuldade. E aí perguntou, ainda não perguntou. Na verdade perguntou, mas não é na hora de eu falar sobre isso. Aqui, às vezes a gente pega uns atalhos e vem uma encarnação e diz, não é hora, né? Aí não era a hora ainda, mas vamos falar sobre isso. Quando ainda ele, recebendo a iluminação da sua própria resposta, de que ganharia o céu se ele amasse a Deus de todo o coração, de toda a alma e com todas as suas forças, o que isso quer significar? Ou o que significava na compreensão daquele período? Então, amar a Deus de todo o seu coração. Para o judeu daquele período, o coração era a sede do intelecto e do sentimento. Portanto, da inteligência e da emoção. Amar a Deus de todo o seu coração
é amar a Deus com a sabedoria, que é a união da inteligência e do sentimento, mas muito mais do que isso, porque o coração, no seu sentimento e na sua inteligência, acerta, mas também erra. E quando se diz amar a Deus de todo o coração, é quando se coloca o coração por inteiro, a inteligência e o sentimento no amor a Deus. É quando você se libertou de amar, dar importância ao que não é do bem, ao que não é de Deus. Então, vai ter o reino do céu quem amar a Deus, mas de forma plena, de forma inteira, de forma total. De inteligência e de espírito, mas tudo isto voltado para o amor a Deus. Amar a Deus de toda a sua alma. Alma vem do grego ânima. Vocês certamente ouviram já falar a expressão: tem dias que eu acordo animado. Tem dias que não. É o frio, não é você. Animado é com energia, disposto. E quando se diz amar a Deus com toda a sua alma, é com ânimo, com disposição para fazer, com disposição para colocar esse amor em ação, ou em ações, ou em coisas que você faz a partir disso. Não é amar simplesmente como uma força interior, fazer a partir disso. Amar com toda a sua alma é fazer tudo que alguém que ama a Deus deve fazer. E a terceira solução, dentro daquele quadro que nós vimos, é amar a Deus de todas as suas forças. Aqui também força tem um sentido um pouco mais diferente. Porque força estava na alma, força, energia, aqui é diferente. Aqui, quando se fala em força, está falando em capacidades, mas capacidades físicas. É possibilidades até, para a gente falar no limite, financeiras. Você tem que colocar o que você tem nesta sua busca de amar a Deus. Colocar à disposição de Deus a sua inteligência, o seu sentimento, colocar à disposição de Deus, no amor que você lhe dá, para agir sempre em direção ao bem, e, se preciso for, colocar o que você tem em benefício deste amor. E este amor deve ser representado, Agostinho falava sobre isso, e ele diz: se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, ora, ele é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Por isso, esse amor a Deus, para espíritos de terceira ordem como nós, amar a Deus tem que ser através do amor que nós dedicamos aos nossos próximos, aos nossos irmãos, aos nossos companheiros. Na verdade, nós vamos ver que é tudo uma mesma coisa, porque é um somatório de pessoas que poderiam caber na expressão os nossos próximos. Não é de excluir, mas de acolher a todos. Vamos ver isso também um pouco mais à frente. Então, é através do amor ao próximo que nós podemos mostrar, nas nossas limitações, que amamos a Deus. Daí, a questão que o sacerdote fez tem toda essa implicação. Se amar ao próximo é uma forma de eu demonstrar o amor que eu tenho por Deus, e se eu só terei a vida eterna se amar a Deus, e se, portanto, fizer isto amando o meu próximo,
Ok, eu acho que eu sei fazer isso, pensou o sacerdote. Ou, talvez ele não tenha pensado exatamente com essas palavras, ele dizia, eu sei o que é isto, saber fazer é outra coisa. Jesus disse, faze isso. Talvez fazer ele ainda tivesse alguma dificuldade. Mas a questão que ele recoloca é, quem é o meu próximo? Muito bem, eu sei que eu tenho que amar o meu próximo. Mas essa pergunta também é meio buliçosa. Por quê? Porque naquele período havia entre os frequentadores do templo duas posições. Primeira, o meu próximo é o judeu. Por quê? Porque a gente pensa que ser próximo de alguém é ter afinidades, é gostar das mesmas coisas, é parecer muito com a outra pessoa. Quando a gente chama alguém de irmão, nós estamos excluindo tanta gente desse mesmo tratamento. Porque eu chamo de irmão aquele que pensa como eu. Eu chamo de irmão aquele que gosta de mim. Eu chamo de irmão aquele que me chamaria de irmão também e talvez com os mesmos tipos de ideia. E quem pensa diferente? Não é meu irmão? Não precisa ser assim igual, pensar junto, ter os mesmos interesses, os mesmos objetivos, ainda que tudo isso seja positivo. Eu não estou falando que pensam coisas ruins, não, pensam coisas boas. E são irmãos? Sim. Mas não por exclusão a quem pense diferente, a quem pense melhor. Porque às vezes você tem uma inveja danada de quem é melhor que você. Ao invés de você olhar a sua possibilidade de aprender com ele. E quando alguém pensa pior ou tem menos que você, ao invés de você ver que é a sua oportunidade de ajudá-lo, você exclui o diferente. Porque o irmão é aquele que é igual. Às vezes, não é a melhor solução você estar com quem é igual a você. Se você se conhecer de fato, você diz, não é uma boa coisa alguém que se pareça muito comigo. Eu preciso de gente um pouco melhor para me ajudar, me ensinar. E, ao mesmo tempo, eu preciso distribuir a quem tem menos do que eu aquilo que eu consegui, porque é assim que se ama de verdade a Deus. Então, o conceito de próximo podia levar toda essa questão. Serem adversários só porque Quem é o time vermelho aqui em Portugal? Benfica e o verde. Jogaram esse fim de semana, me parece. Quem foi melhor? Não teve. Um era próximo do outro. Não é? São adversários. Podem estar em clubes diferentes, grupos diferentes e serem próximos? É evidente que sim. Ou então, quando a vida coloca um muro entre duas pessoas, que por razões que somente a vida que nós entendemos pluralista, no sentido aqui espírita, de serem várias as vidas, somente isso às vezes explica certas coisas que não devem de fato separar as pessoas. Os judeus diriam, não é meu próximo, não é meu próximo. Não tem obrigação nenhuma de fazer nada de amor por essa outra pessoa. É claro, isto está em alguns textos, não canônicos, mas de reflexão teológica dos fariseus da época, que é verdade. Você não precisa desejar o mal a um romano. Mas se você vir a encontrar um romano se afogando num lago, você diz, eu não queria isto, mas eu também não preciso salvá-lo, porque ele não é meu próximo. Isso por escrito consta, não é, de textos de orientação daquele tempo.
porque não é o meu próximo, ora, não tenho as obrigações para com ele. Mais próximo da época de Jesus, especialmente com Hilel. Hilel foi o avô de Gamaliel, e Gamaliel foi o orientador espiritual de Paulo. Hilel, que tinha uma importância grande no templo, começava a pensar diferente já. Ele e um grupo grande de pessoas. O nosso próximo não é apenas aquele que é igual a nós. Nosso próximo pode ser pessoas diferentes de nossas predileções, etc, etc, etc. O sacerdote queria ver como Jesus se colocava. Aí Jesus, que na primeira pergunta ele já não tinha respondido, e disse, e você? Diz o que você pensa. Aqui ele também, ao surgir a pergunta, quem é meu próximo? Ele apresenta uma das histórias. Eu vou apresentar outra vez, porque a cortina abriu rápido, a gente nem percebeu que tinha uma cortina aí. Agora, uma das histórias mais bonitas e profundas do Evangelho, é uma parábola que não é apenas a história que vai começar. Tem toda esse contexto da intenção do sacerdote e as lições grandiosas que Jesus já dá antes de falar qualquer palavra da parábola. Mas quando o sacerdote pergunta, e quem é meu próximo? Aí Jesus também não responde. Vai perguntar o que ele pensa. Mas antes de perguntar o que o sacerdote pensa, ele conta a parábola do bom samaritano. É uma parábola muito conhecida, portanto, nós não vamos ter muita dificuldade em colocá-la aqui. Mas o que acontece? Um homem descia de Jerusalém a Jericó. Problemas de interpretação. O que está aí? Jerusalém ficava na época, no Monte Sião. O templo de Jerusalém ficava no Monte Sião. Alguém descendo de Jerusalém é porque estava voltando, muito provavelmente, de alguma prática religiosa. Bem, e esta pessoa, então, descia em direção a Jericó. Não há grande análise a respeito disso, mas o fato é que Jerusalém era considerada uma cidade santa e Jericó era uma cidade da perdição. Então, alguém que desce da cidade santa em direção a Jericó está, de fato, numa descida. Não é? É alguém que está se sujeitando a dificuldades. E essas dificuldades acabam surgindo porque ele cai ao meio de assaltantes que fizeram duas coisas com ele. A gente conhece um pouco essa história. Despojaram, maltrataram, bateram e o despojaram. Isso quer dizer, levaram as suas vestes. Muito bem. Se alguém passasse por ele, não tinha como identificar quem era. E é essa a ideia de Jesus, colocar alguém no estado de muita necessidade, mas sem poder ser identificado. Porque, normalmente, você identifica uma pessoa pelo seu falar. Pois, é pelo falar que você sabe que alguém é estrangeiro, alguém é local, ou mesmo em um país, se é de uma região ou se é de outra, você fala hebreu, você fala aramaico, você fala grego. Mas o cidadão estava quase morto. Não era por aí que se saberia quem estava ali. Feições, fisionomia. Mas o pobre estava tão maltratado, até fisionomicamente, que não dava para dizer, pela sua aparência,
de que nacionalidade ele era. E pelas roupas, elas tinham sido levadas. Então, o que nós temos aí é exatamente um cidadão do universo. Alguém que eu nem sei quem é, ou o que é. E é esta pessoa que vai fazer a parte central da parábola do samaritano. Aí, conta Jesus que casualmente descia por esse caminho um sacerdote. E esse sacerdote não deu o menor cuidado em relação àquela pessoa. Certamente, porque não tendo certeza de quem se tratava, preferiu dizer, eu acho que não é meu próximo. Eu acho. Mas ele tinha, de fato, algumas razões que não justificam. Por quê? Um sacerdote, razão que provavelmente ele tenha trazido para si. O sacerdote, ele passa por um processo de purificação para poder exercer a sua atividade. E as suas próprias normas, as suas próprias leis diz, um sacerdote, quando está investido dessa pureza sacramental, não pode se aproximar de qualquer coisa morta. Se tocou, perdeu a sua situação de purificação e tem que começar o processo outra vez. Além de ir ao templo e confessar que está em estado de não pureza. Bem, ele deve ter olhado e dizer, eu não sei se sim, eu não sei se não, nem sei se está morto, não vou chegar perto. Tinha suas razões de interesse pessoal, de interesse egoístico, pensando apenas no que lhe podia acontecer, se era bom ou se era ruim. O fato é que ele não se aproximou e não tomou nenhuma providência em benefício dele. Não se fala nisso, mas provavelmente ele vinha a cavalo, porque é natural das pessoas com o status que um sacerdote tem de não andar a pé por aí, especialmente em distâncias um pouco mais longas. Logo a seguir, vem a nossa discussão em torno do que o sacerdote fez. A indiferença em relação àquele que sofria. A indiferença, não tomou nenhuma iniciativa. Mas também a questão dos preconceitos. Pode ser que ele não seja meu próximo. Imagine se eu vou me sujeitar a beneficiar a quem não merece. Em terceiro ponto, as regras rituais. Foram as 3 motivações, nenhuma delas positiva. As 3 motivações que o sacerdote teve. Em seguida vem o levita. Levita tem tudo a ver com o espiritismo no campo da mediunidade. Às vezes levita, às vezes não levita. Foi um exemplo de certa levitação. Mas aqui, quando se fala em levita, está falando do auxiliar do sacerdote. Os levitas eram aqueles que lidavam com as leis e auxiliavam o sacerdote nos seus serviços. Vem o levita e também faz o mesmo. Ora, ele deve ter pensado, se o meu sacerdote não fez, é porque não é para fazer. Então não vou fazer. É aquele que faz o que o seu chefe manda, é aquele que faz o que alguém fez, é aquele que imita, mas por si só ele não toma as iniciativas que precisa. A gente conhece pessoas assim em todos os campos, né? Aquele que é bom porque o outro é bom, mas se o outro não fosse bom, eu não seria também, porque eu faço por imitação, né? Eu faço porque isso me dá prazer. Ora, se você faz uma coisa boa apenas porque isso lhe dá prazer, se lhe der prazer fazer uma coisa ruim, você faz também, porque você faz o que lhe dá prazer.
Então não dá para ficar imitando posturas de terceiros se eu não percebo se ela é boa ou não para mim, se a minha análise permitiria a mim fazer assim ou agir assado. O levita poderia ter sido ele, o homem de bem, preferiu fazer como sacerdote, possivelmente pensando sobre as mesmas bases e também passou ao largo. Nesse momento, o sacerdote já estaria de olho meio arregalado. Como é que ele está dizendo que um sacerdote não fez o que devia? Como é que um levita não fez? Bem, vamos esperar o que ele quer dizer aí. Talvez ele traga agora alguém que seja um gentio, né? Não gentil, gentio, ou seja, um não judeu, para ver o que ele vai dizer, porque ele está cada vez mais falando de alguém. Aí Jesus também, a indiferença, regras rituais e os preconceitos, aí Jesus fala, certo samaritano, em viagem porque certamente o samaritano não ia ao templo. O sacerdote estava descendo porque estava vindo do templo, o levita estava descendo porque estava vindo do templo. Agora, samaritano não vai a templo em Jerusalém. Samaritanos e judeus são adversários, são inimigos. Não só não se dão, mas se odeiam. Ambos leem a Torá. Tem uma base igual, mas em algumas coisas leem de forma diferente. E estão separados há muito tempo. Desde que as 12 tribos de Israel se dividiram em 10 tribos do norte, 2 tribos do sul, Judá e Benjamim do sul, e as outras 10, Judá e Benjamim tinham capital em Jerusalém, as outras 10 tinham capital na Samaria. E aí era uma briga entre esses dois grupos, a ponto de não se tolerarem. Muito bem, quando Jesus diz, o sacerdote não fez nada, o levita não fez nada, mas aqueles a quem sacerdote, levitas, etc., julgam ser a escória da humanidade, ele teve a melhor das atitudes possíveis. Esta é uma lição que chocou o sacerdote. Por quê? Porque Jesus colocava o exemplo de atitude em alguém que o sacerdote jamais admitiria tecer qualquer elogio. E mais, Jesus dirá, ele moveu-se de compaixão, mas não apenas ficou condoído, aproximou-se, verbos de ação, aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramando óleo e vinho, depois colocou sobre seu animal, em seguida conduziu-o à hospedaria e dispensou-lhe cuidados. Mas não parou aí a ação do bom samaritano. No dia seguinte, à chegada na hospedaria, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo, cuida dele, e o que gastares a mais, eu pagarei quando por aqui passar novamente. É um exemplo de quem se condoeu e agiu no benefício daquele que se infelicitara no tratamento que os assaltantes lhe deram. E aí, nós podemos rever novamente aquele quadro. Amar a Deus, como é que aquela pessoa estranha para os judeus, né, que o samaritano era isto, como é que aquele ser estranho agiu? Bem, agiu com todo o seu coração, porque colocou todo o seu sentimento e toda a sua dedicação de sensibilidade para compreender o que estava em jogo. Segundo, ele não parou em sentir essa dor pelo próximo.
Ele fez isso de toda a sua alma, as ações que ele tomou, as atitudes que ele tomou. Portanto, ele levou, ele colocou... Tem um aspecto interessante aqui, que ele passou vinho e azeite. O vinho tem um poder um tanto de uma água boricada, um medicamento assim para tirar um pouco da infecção. E o óleo é como uma pomada que acaricia um pouco a pele e diminui um pouco a dor de uma pele machucada. Mas, ao mesmo tempo em que o vinho e o óleo têm essa finalidade farmacêutica, terapêutica, o vinho e o óleo também são elementos que se utilizam no templo, de forma agora a secundar os rituais do templo. Jesus quer dizer, olha, vocês tinham as mesmas coisas com vocês e não usaram da mesma maneira. Essa simbologia abarca até essa comparação que é muito rica, daria para nós pensarmos bastante. E de todas as suas forças, a sua capacidade econômica, de posses, ele colocou o seu animal para ajudá-lo, colocou recursos financeiros para ajudá-lo, e foi de toda a sua possibilidade, porque 2 denários, segundo uma tradução, né, muito interessante da Bíblia, do rei João, do King, né, John, dizia assim, 2 denários é suficiente para alguém ficar numa hospedaria por 2 meses. Quer dizer, ele não economizou, ele disse assim, é para o que for necessário. E se for mais, eu venho aqui completo. É uma ação de uma generosidade que quer ver o outro, no seu interesse, na sua dificuldade, como um valor absoluto. O sacerdote estava indo a nocaute, que agora ser comparado a um samaritano e ainda mostrar que o samaritano agiu como o sacerdote e o levita tinham sido incapazes de agir, era demais. Terminada a parábola, Jesus pergunta ao sacerdote, dentre os 3, quem você acha que foi o próximo do cidadão que sofria? Bem, a resposta mais honesta do sacerdote seria o samaritano. Mas ele travou, ele disse, isto eu não direi jamais. Mas aí disse isto de outra forma, sem falar em samaritano, que era o fim para ele. Ele disse assim a Jesus, sendo por ele perguntado, aquele que usou de misericórdia para com ele. E quem usou de misericórdia? O samaritano. Ah, mas o sacerdote não conseguiria falar nunca que o samaritano... E ele usou uma frase apenas para expressar a mesma coisa. Foi aquele que usou de misericórdia para com ele. Admitiu. É aquele que nós sempre achamos o pior sujeito do mundo. Jesus disse, como resposta agora a esta confissão do sacerdote, vai e também tu faz o mesmo. Ou seja, haja como um samaritano, senhor sacerdote. Ora, aqui nós temos como conclusão não apenas o que é extremamente precioso, a lição de que nós precisamos usar de benevolência, de ajudar alguém que esteja precisando. Mas olhar para esta postura sem o mínimo preconceito. Não apenas sendo eu quem vai ajudar, mas às vezes sendo eu quem vai receber ajuda.
porque também existe aqueles que recusam-se a serem ajudados por poder ser o outro um samaritano. De samaritano eu não quero nem ajuda. Jesus diz, olha, e diz isso em outros pontos, o Espiritismo também diz, seja humilde, não é? Receba com humildade se você está precisando de ajuda. Dê com humildade a ajuda que alguém precise de você. Sem preconceitos, sem rotular aquele que merece ou não merece estar ao seu lado, estar próximo de você. Mas vejam, para a gente encaminhar para o encerramento, vejam a maneira como Jesus tratou deste fechamento da questão. Na lei, e Jesus teve muitos disso, os antigos te diziam isso, eu, porém, vos digo, e traduzia de uma forma mais contemporânea e alterava um pouco o rumo de um mandamento ou de uma orientação. Aqui ele está fazendo um pouco disso. Porque aos antigos se dizia, você tem que amar ao próximo. Eu acho que está quase na hora de eu acabar. Estou recebendo alguns sinais. Então, o que eu estou dizendo? Jesus agora coloca de uma forma diferente. Amar ao próximo é amar a quem estava necessitado naquele momento. Mas Jesus coloca quem foi o próximo de quem estava sofrendo. Ou seja, nós não podemos continuar selecionando as pessoas que são as minhas próximas. Eu ajudo A, ajudo B, porque eles são meus próximos. Jesus diz, quem foi o próximo de quem precisava? A nossa pergunta tem que ser diferente. Eu tenho que ser o próximo das pessoas. Eu não preciso escolher a quem ajudar, porque eu tenho que me tornar o próximo delas e não selecioná-la como sendo ela a minha próxima. Foi a pergunta que Jesus fez. Quem foi o próximo de quem sofria? Não perguntou quem que amou ao próximo. Não, quem foi o próximo? E é assim que nós também devemos pensar. Nós podemos ser os próximos das pessoas, estarmos sempre disponíveis para auxiliar a quem necessite. E esperançoso de que quando nós precisarmos, alguém se torne o nosso próximo e venha na nossa direção. Porque a decisão de que quem é próximo ou não é a minha decisão. Então, que eu decida sobre mim. Eu quero ser o próximo das pessoas. Portanto, eu vou amar as pessoas, não porque elas são as minhas próximas, mas porque eu me torno o próximo delas. Eu me torno o distribuidor de sentimentos positivos para as outras pessoas. Então, eu pensando aqui no nosso período de transição, eu fico pensando que nós precisamos nos transformar no tanto que pudermos, na medida em que pudermos, também não querendo fazer mais do que podemos, porque se não podemos é porque nós precisamos nos esforçar para ser o melhor dentro dos nossos recursos. Mas que nós nos abracemos, que nós nos vejamos os próximos, que nós tenhamos a doutrina dos Espíritos em nossas mãos como um instrumento, como uma ferramenta, como um somatório de ideias luminosas a permitir que nós possamos agir em benefício desse novo período que está se iniciando. Que a mensagem que Jesus trouxe, porque um novo período estava por se iniciar a partir da sua vinda,
possa nos animar a sermos os portadores, humildes, limitados, mas sem fraquejar no que já podemos fazer, portadores de uma mensagem para o futuro. Nisso, Brasil, Portugal estarão unidos, como sempre estiveram, historicamente, agora neste mais e recente desafio de nós sermos os próximos de tantas outras aglomerações de cidadãos que precisam ter em nós os seus irmãos e os seus próximos da parábola. Muita paz e muitas realizações a cada um e a todos nós.